Graça e paz. Boa tarde a todos. Que a doce paz do Senhor ela esteja com o seu coração nessa tarde. Vamos começar mais uma aula, hoje dando seguimento à aula passada de bibliologia. É um ensinamento para o seu enriquecimento e crescimento espiritual. E eu quero tomar para a nossa meditação, para abrirmos a nossa aula, um texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo mencionando um dos seus conselhos para Timóteo na sua carta. Então, persiste em ler, persiste em estudar. E eu quero estar orando com você nesse instante para estarmos dando continuidade àquilo que nós falamos na semana passada. Eterno Deus, nós te louvamos pelas vidas dos teus filhos. E, ó Deus, até onde este vídeo estiver alcançando pessoas e famílias, nosso desejo, ó Deus, é que a tua palavra se torne conhecida até os lugares mais distantes. Que o teu Santo Espírito abra nosso entendimento para compreendermos e refutarmos aquilo que não é da tua vontade. Ó Deus, abençoe os que estão do outro lado da tela, a cada família, a cada lar, em nome de Jesus. Muito bem, nós comentamos na aula passada alguns motivos de por que estudarmos a Bíblia. Ela vai estar nos fazendo refutar erros, descartar algumas coisas que estão fora do nosso conhecimento, que é aquilo que nós não acreditamos e não defendemos. Então, você vai estar apto a estar refutando isso. Você vai crescer na graça, vai estar mais pronto a fazer aquilo para o qual Deus o chamou. E essa é a razão, então, e algumas de muitas, porque estudarmos, então, um pouco de teologia, ou de bibliologia, no caso desse, que é a nossa matéria específica. Aula essa que seria hoje do nosso evangelista Teomito. Por motivo de força maior, não vai poder estar com os irmãos, mas vamos estar aqui. Muito bem, a Bíblia, para nós, é o nosso livro base, nosso livro central. Nós estamos usando uma apostila, claro, com os irmãos, para estarmos abrindo o leque. E vamos lá. É uma disciplina que é bibliologia, que trata das questões críticas da Bíblia, cujo conhecimento imediato é indispensável na preparação para se entender o sentido da Bíblia. Nós temos a crítica da Bíblia em crítica textual e a crítica literária. A textual é a arte da ciência que tenta restaurar o original. Essa é do texto, buscar o original e tentar restaurá-lo, tentar mostrá-lo na sua totalidade. A literária é a que estuda a formação da tradição oral, classificando as formas literárias, procurando determinar a ocasião em que foram escritos, formulados, e possui influências desta ocasião e os conceitos que nela refletem. Às vezes a gente pensa assim, não preciso estudar isso não, né? Então vamos ver se precisamos ou não. O estudo da Bíblia, nós temos ele o geral e o estudo específico, né? O geral focaliza os assuntos que são comuns a todos os livros da Bíblia, tais como a Bíblia veio existir, como a Bíblia chegou até nós, a sua inspiração, sua canonicidade, suas línguas, sua genuinidade, sua autoridade, autenticidade e suas traduções. Específica focaliza os livros separadamente em questão de autoria, data, local em que foi escrito, unidade e caráter literário. Para você que tem uma Bíblia de estudo em casa, dá uma olhadinha nela, nas primeiras páginas, por exemplo, pega Gênesis capítulo 1, ali a primeira página, você vai encontrar um conteúdo ali para você entender a data,
do que se trata o livro, embora que essa é a matéria do Teu Mito amanhã, para a aula dele. Então, dá uma olhadinha no resumo ali para você entender e perceber a ordem cronológica que está os livros da Bíblia. Eu disse na aula passada que nós não estamos com a Bíblia ela em ordem cronológica, né? E para isso precisamos um quebra-cabeça, na verdade, para estarmos lendo e estudando e desenvolvendo, porque se olharmos aonde está o livro de Daniel, ele está totalmente fora de lugar. O livro de Jó, por exemplo, totalmente fora de lugar. O livro mais antigo, né, da Bíblia não é o livro de Gênesis. A Bíblia se distingue de todos os demais livros pelas seguintes razões: ela é revelação divina, possui inspiração e tem autoridade divina. Não é o homem que quis escrever a Bíblia, optou por escrever a Bíblia ou aceitou um convite. O Senhor inspirou homens divinos, homens santos, a escrever a Bíblia. Então, ela tem origem em Deus. Então, tudo que está nela, aquilo que é frase do diabo ou frase humana, mas é permissão de Deus para que nela estivesse, mas ela tem origem divina e os seus conselhos são divinos para nós. O termo revelação inclui os meios através dos quais Deus pode fazer-se conhecido entre os homens. No passado, nós não tínhamos o papel como temos hoje, né? A Bíblia como temos hoje, os livros como nós temos hoje, em mãos para estarmos estudando. Era bem raro, a tradição era oral e a própria natureza também revelava o poder de Deus em si, mostrando o Criador. Salmo 19, Salmo 19, verso 1, vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, Deus está mostrando na natureza que ele existe. Se você olhar para o seu corpo, vai perceber também que Deus existe, porque a complexidade de cada célula nossa vai mostrar que Deus também existe. Nós não viemos a existir, como disse alguém, o homem veio do macaco, o homem... Não, eu costumo dizer que se nós viéssemos do macaco de uma evolução, a primeira colocação minha, isso para os que acreditam na condição de Deus ter criado o homem, se Deus permitiu que o homem evoluísse do macaco, então nós, já que temos um Criador que é Deus, estaríamos de uma forma absurda chamando o nosso Criador de macaco, né? Não, nós somos imagem e semelhança de Deus. A forma como nós fomos criados, formados, nos mostra que somos criação das mãos de Deus. Outra coisa é que se o homem veio de uma evolução, por que paramos no ser humano? Já que viemos de uma pequena membrana, de um pequeno embrião que se desenvolveu e foi evoluindo, uma célula que foi se evoluindo. Então, passamos pelo macaco, viemos de outra, até de uma ameba. Vamos chegar aonde, então, com essa evolução? Teríamos que ir mais longe, não é mesmo? Mas não. É muito mais fácil acreditar que Deus criou o homem, não é não? A sua imagem e a sua semelhança. Modos de revelação divina. Deus revelou através da natureza, uma revelação natural, através da providência, Deus providenciou meios, através da escrita, né, para que ele se mostrasse, através dos milagres que a gente vê na história, através da encarnação de Cristo, e agora, por último, através da Bíblia que nós temos. Ela é a única fonte confiável de revelação que nós temos em nossas mãos. A Bíblia, nós temos alguns meios de inspiração. 4 delas, por exemplo, a respeito da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, a Bíblia é a palavra dos homens, não de Deus. Terceiro, a Bíblia não é a revelação de Deus, mas um testemunho da revelação. E a Bíblia, mais outros auxílios, é a palavra de Deus. Escolhemos qual que acreditamos. Eu fico com a primeira delas. A Bíblia é a palavra de Deus.
escrita por mãos humanas, homens inspirados, eu disse aqui, inspiraram, se encheram e escreveram ao seu estilo. Observe, os estilos literários de escrita são diferentes. Paulo não escreveu igual Timóteo, Timóteo não escreveu igual Judas, Judas não escreveu igual Tiago, embora há uma harmonia aí na sua comunicação. As fontes de autoridade. Autoctaritas, derivado autor, causa, patrocinador, promotor, fiador. A autoridade das escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que lhes dá seu destaque canônico, pode ser atribuído pelo menos a 7 diferentes fontes. Foram enunciadas por Deus, foram escritas por homens que foram conduzidos pelo Espírito Santo, foram confirmadas por aqueles que as receberam primeiro, foram autenticadas pelo Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade, porque a palavra de Deus foi usada por Deus, Espírito Santo. A autoridade da Bíblia se vê no fato de que, sem o menor desvio, ela vindica e satisfaz cada declaração sua. Tudo que está escrito, aquilo que deixado para nós, está provando, através da história, que existe um autor. Ela está interligada em todas as suas páginas. Como dissemos na aula passada, o personagem central da Bíblia, ela é o Senhor Jesus. E hoje, dando seguimento com vocês, nós temos 10 minutos, então uma aula bem apertada para vocês. Nós falamos aqui na aula passada como que ela chegou até nós, quantos livros tem a nossa Bíblia e a diferença da Bíblia Católica pela nossa, que tem 73, a nossa 66 livros. Falamos também dos 27 do Novo Testamento, dos 39 do Velho Testamento. Nós falamos para vocês que o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus, o Senhor está tratando dele e é voltada para ele. E queremos comentar um pouquinho com vocês agora acerca do cânon da Bíblia Sagrada. A igreja crê, sem dúvida, que foi o Espírito Santo que inspirou e orientou os escritores dela. Isso não resta dúvida entre os antigos escritores e estudiosos. Não, a Bíblia é inspirada por Deus. Eles acreditam nisso. Cristãos primitivos acreditavam que a volta de Jesus seria logo, então não estavam se preocupando em deixar muitos escritos, já que Jesus ia voltar naquele século, né? Já que ele voltaria logo, não precisaria deixar muita coisa escrita. E o Novo Testamento, no caso, o Novo Testamento nele em si, foi surgindo sem organização, foi surgindo sem muita anotação, e reuniram apenas os necessários dos acontecimentos relacionados com Jesus, com os apóstolos, relacionado com nas cartas paulinas e tal. Nós fomos ganhando ali um material que foi pouco guardado. Não tinha muita coisa, porque Jesus ia voltar logo naquele século, assim acreditavam os primeiros cristãos que vieram ali após a ascensão de Jesus. Os estudiosos acordam que o primeiro livro do Novo Testamento foi o livro de 1 Tessalonicenses, escrito por Paulo, no ano 52. Quando eu disse que está fora de ordem, então está aí. Então não é Mateus o primeiro livro, seria 1 Tessalonicenses, a segunda carta, 67, mas estaria no segundo lugar o livro de Marcos, escrito em 65. Não é Mateus, e sim seria Marcos. Enquanto o Evangelho de João foi escrito em 85 depois de Cristo, bem lá na frente. Eu os convido a estar tirando um tempinho e, na medida que você pode, gaste tempo com leitura. Como está aqui atrás, um bom material arquivado. É claro, tem muito material perigoso, muito material que não é bom você estar lendo. Com certeza, eu tenho um livro aqui que eu não aconselho ninguém a ler. Tá? É muita heresia nele. Aliás, tenho 2 aqui.
Como você conhece um livro se ele é como se conhecia, né? O livro que você pode ler. Hoje nós vamos ao mercado, por exemplo, e nós ficamos a escolher. Isso aqui não é bom para comermos, isso aqui não é bom, isso aqui pode levar, esse produto não é bom, porque conhecemos um pouco lá da sua fórmula. E um livro tem a mesma condição para se avaliar e ser colocado como um livro inspirado, como um livro que tem autoridade. A primeira dele é a apostolicidade. Esse livro foi escrito por um apóstolo ou alguém que conviveu com o apóstolo, teve permissão do apóstolo para escrever? Se teve, então, esse livro vence o primeiro item. Ele está passando por uma aprovação de poder estar sendo colocado já para o segundo teste. O segundo teste é a universalidade. Esse livro está ganhando distância, ganhando fronteiras, ou é local? Se o livro não está saindo, é igual hoje um canal seu na internet. Se o seu canal está aí só com 10 pessoas, não está ganhando status, não está ganhando curtidas nem nada, então ninguém se importa com você. Você não é uma pessoa popular. Mas tem gente aí com 130 mil seguidores, com 2 milhões de seguidores. Isso quer dizer que o cara é popular, é universal. Então, quanto mais longe o livro fosse, também estaria mostrando que já estaria passando também no segundo quesito para ser um livro reconhecido como autoridade. Terceiro item era o conteúdo do livro. O livro deveria possuir qualidades espirituais e não ficção. Eu disse aqui para os irmãos que se você quer... eu não gosto muito de filme de terror. Hoje estou lutando, me esforçando para abandonar 90% dos filmes que eu vejo. Dedicar meu tempo mais à leitura, aplicar minha vida mais ao estudo. Mas volta e meia ainda vejo um bom filme. E o vejo com críticas, porque quem viu o filme de Noé, por exemplo, vai ver Noé num dilúvio e de repente aparece um barquinho em cima das águas com Ló e a sua mulher, e a mulher vendendo chapéus. Para quem conhece Bíblia, sabe que está totalmente fora de um conteúdo a maneira como aquele filme foi feito. Então, não foi feito por um ator evangélico nem por uma empresa evangélica. Tá? O livro que você está lendo, você pode confiar nele? Por que você confia na Bíblia? Por que você acredita nela? Porque o seu pastor prega. Outro ponto aí deveria possuir evidências de inspiração. Esse livro tem sinal que ele é inspirado, ele demonstra isso? Se sim, então passa pelo quarto quesito. E vamos para o quinto. Nenhum livro seria admitido para leitura pública na igreja se não possuísse característica própria. Muitos livros eram bons e agradáveis para leitura particular, mas não podiam ser lidos e comentados publicamente, como se fazia com a lei ou com os profetas na sinagoga. Então, dividiu-se o cânon da nossa Bíblia, do nosso Novo Testamento, da seguinte forma: Evangelhos 4, Históricos 1, que é o livro de Atos, Epístolas 21 e Apocalipse, é o livro profético, um livro. Juntando ao Antigo e Novo Testamento, estão divididos em 7 grupos, que são histórico, poético, profético, evangelhos, Atos, Epístolas e Apocalipse. Esse é o cânon, a formação, a vara de medir a veracidade da Bíblia. Homens gastaram tempo analisando. Hoje como um mestre de obra, né? Um arquiteto, um engenheiro, um construtor que passa para averiguar as obras. Nós temos aqui na nossa região o CREA, fiscalizador das empresas que estão aptas para pegar obras e construir, né? E muitos deles são taxados como impróprios porque não têm o alvarado do CREA e não podem trabalhar, porque não estão registrados adequadamente para fazer uma obra. E essa obra, se fizer, pode cair. E muitos tentaram reinventar ou estão tentando modificar a Bíblia. Nós estamos chegando numa fase que temos que agora tomar muito cuidado com a Bíblia que temos nas mãos.
porque ela pode ser adulterada, e até as Bíblias que estão aí sendo impressas em aplicativos para nós lermos aí pelo Play Store, né? Temos que tomar cuidado com isso, porque as nossas Bíblias podem tomar textos diferentes. E aí a gente corre um sério risco de nós estarmos lendo um material impróprio, que não foi autorizado e nem foi inspirado. Hoje nós podemos, através das páginas dentro da internet, modificar uma página da Bíblia, uma palavra ou duas, e, como sabemos, uma vírgula ela pode deixar um texto errado. Uma vírgula fora do lugar muda uma frase completamente. E uma palavra torta ali pode mudar completamente o sentido, assim como João 1:1, para a Bíblia do Testemunho de Jeová. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na Bíblia da Testemunho de Jeová, o texto é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, com letra minúscula. Mudou tudo, tudo. Seguimos por ali, então estaremos dizendo que Jesus não é Deus. E quero deixar com vocês este pensamento para que vocês possam compreender um pouco mais, e nós irmos seguindo avante, embora nós temos aí para frente, falaríamos um pouquinho dos livros apócrifos, que são Tobias, Judite, Eclesiásticos, Sabedoria de Salomão, Baruque, Macabeus, outros apêndices, né, que nós temos aí no livro de Esther, nós temos a história de Susana, o Cântico dos Três Santos Filhos, o livro de Terceira Esdras, Quarto Esdras, a oração de Manassés. Por que esses livros não foram aceitos no cânon? Esses livros foram encontrados dentro do cânon hebraico. Todos esses livros foram escritos depois, quando a profecia cessou em Israel e não declararam ser mensagem de Deus. O nível moral de muitos desses livros é bastante baixo. Não foram incluídos até no cânon até no quarto século. Os que estudam a Bíblia, preste atenção, devem ser cautelosos do seguinte, concernente aos livros canônicos e apócrifos em geral. Tome cuidado que você está lendo. Se é verdadeiro ou não, se tem autoridade ou não, se faz parte da Bíblia, e quando ele foi colocado na Bíblia e por que foi. Para você separar o joio do trigo, aquilo que é alimento daquilo que é veneno. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Essa aula vai estar na plataforma daqui a alguns minutos. Você compartilhar, você estudar. E os exercícios vão estar dentro da classe do Classroom, para você estar conosco ali, respondendo e crescendo. Mas continuamos com vocês aqui até as 3 horas, 4 horas mais ou menos. Estaremos com vocês aqui ainda, estudando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Shalom. Até a próxima aula.